Antes que Júlio César cruzasse o Rubicão, antes que o nome de Roma fizesse o mundo tremer, houve um homem que dominou a cidade com uma arma mais poderosa que a espada: o dinheiro. Seu nome era Marco Licínio Crasso. Ele foi aclamado por sua astúcia, temido por sua ambição e, finalmente, lembrado por seu trágico fim. Esta é a história do homem mais rico de Roma e de como sua sede de glória o levou a uma morte cruel nas arenas do deserto. Mas para entender sua queda, primeiro devemos conhecer sua ascensão. Crasso nasceu no ano 115 a.C., no seio de uma das famílias mais antigas e prestigiadas de Roma, a gens Licínia. Era uma família patrícia, ou seja, parte da elite hereditária, que governava Roma desde seus dias mais antigos. Seu pai, Públio Licínio Crasso, foi cônsul e censor, cargos que conferiam não apenas poder político, mas uma posição de grande honra e respeito. Desde pequeno, Marco foi educado para liderar. Estudou com os melhores oradores, aprendeu direito, filosofia e, acima de tudo, estratégia política. Mas sua infância não foi tranquila. Enquanto ele crescia, Roma entrou em um de seus períodos mais turbulentos. No final do século II a.C., Roma se dividia em duas facções irreconciliáveis. De um lado estavam os populares, que buscavam reformas para o povo, e do outro, os optimates, defensores dos privilégios do Senado e da elite. Essas tensões não eram apenas ideológicas, eram sangrentas. As ruas de Roma se enchiam de punhais, intrigas e purgas. E no meio dessa tempestade, o jovem Crasso aprendeu sua primeira grande lição. Em Roma, a política não se fazia com palavras, se fazia com sangue. No ano 87 a.C., tudo mudou. O general Caio Mário, líder dos populares, tomou a cidade pela força junto com seu aliado Cinna. O que se seguiu foi uma caçada brutal. O pai de Crasso, defensor do lado oposto, foi executado. Seu irmão também. As propriedades da família foram confiscadas, seu nome manchado. Marco, com apenas 28 anos, teve que fugir para salvar sua vida. De um dia para o outro, passou de um dos herdeiros mais poderosos de Roma para um fugitivo. Ele se refugiou na Espanha, onde sua família ainda tinha terras. Foi lá, no exílio, que Crasso mostrou pela primeira vez o que o tornaria lendário. Ele não se lamentou. Não buscou vingança imediata. Ele se concentrou em reconstruir. Na Espanha, Crasso começou a tecer alianças. Contratou soldados, estabeleceu redes de influência, administrou propriedades e, pouco a pouco, recuperou parte de sua antiga fortuna. Não era o orgulho que o movia. Era um objetivo claro: retornar a Roma, mais forte do que nunca. Sua oportunidade chegou quando o general Lúcio Cornélio Sulla, inimigo de Mário, voltou da Ásia com a intenção de tomar Roma. Crasso não hesitou nem por um segundo em apoiar seu lado. Ele forneceu tropas, contatos e, acima de tudo, dinheiro. Sabia que se Sulla vencesse, seus inimigos cairiam, e ele poderia ficar com tudo o que eles deixaram para trás. A vitória de Sulla foi sangrenta, mas decisiva. E para punir os inimigos do regime, ele instaurou um mecanismo temível: as proscrições. Era uma lista negra. Qualquer um que nela aparecesse era declarado traidor. Podia ser executado sem julgamento e seus bens confiscados. É aqui que Crasso fez sua jogada mestra. Não só apoiou as proscrições, as financiou. Comprava propriedades confiscadas a preços ridículos: casas, terras, escravos, vilas, palácios. Em alguns dias comprava bairros inteiros de Roma. Enquanto o povo chorava, Crasso comprava. E enquanto o Senado temia, Crasso acumulava. Sua fortuna tornou-se tão imensa que ninguém podia calculá-la com precisão. Alguns dizem que possuía mais de 200 milhões de sestércios, outros afirmam que era dono de 1/3 de Roma. Mas Crasso não parou por aí. O fogo era um problema recorrente em Roma. Ruas estreitas, casas de madeira, instalações rudimentares, e Crasso transformou isso em outro negócio. Ele fundou seu próprio corpo de bombeiros privado. Mas eles não eram heróis, eram extorsionários. Quando uma casa pegava fogo, eles chegavam, mas não para apagar o fogo.
ofereciam comprá-la. Se o dono aceitasse o preço muito baixo, então agiam, senão deixavam queimar até as fundações. Ele era implacável, ele era brilhante e era legal. Com sua fortuna já consolidada, Crasso não buscava apenas riqueza. Queria algo que não se comprava facilmente: reconhecimento. Queria o respeito de Roma, o prestígio militar, os aplausos das massas. Mas ainda lhe faltava algo: uma vitória épica, uma guerra, um inimigo à sua altura. E esse inimigo estava para chegar. Roma não temia apenas invasões externas, também temia a rebelião interna. E nada aterrorizava mais do que a revolta dos escravos liderada por Espartaco, um gladiador, um escravo, que reuniu dezenas de milhares e desafiou diretamente o poder de Roma. A cidade tremia e o Senado estava desesperado. Várias legiões haviam caído diante desse exército rebelde. Roma precisava de um homem, alguém que pudesse deter a tempestade. O Senado olhou para Crasso, aquele homem que acumulava riquezas, sim, mas também tinha fama de disciplinado e brutal. Crasso aceitou o comando. Sabia que esta era sua chance de ganhar a glória militar que lhe faltava. Assumiu o controle de 40.000 soldados, legiões abatidas e desmoralizadas. Imporia uma disciplina férrea, reviveu a dizimação, uma prática brutal em que 1 a cada 10 desertores era executado. A lei do terror, mas também da ordem. Mas Crasso não era apenas cruel, era estratégico. Sabia que Espartaco era um líder astuto e que um choque frontal poderia ser fatal. Então escolheu a tática do cerco. Construiu uma fortificação que bloqueava a passagem para o norte, isolando os rebeldes no sul. Durante meses, a fome e o desespero desgastaram os escravos. Espartaco tentou romper o cerco várias vezes, mas foi rejeitado. No ano 71 a.C., tudo chegou a um ponto crítico. Às margens do rio Saro, Crasso e Espartaco enfrentaram-se em uma batalha que decidiria o destino de Roma. Embora Espartaco lutasse bravamente, foi derrotado e morto em combate. Mas seu corpo nunca foi encontrado, dando origem a lendas. Para enviar uma mensagem clara e aterrorizante, Crasso ordenou a crucificação de 6.000 escravos sobreviventes ao longo da Via Ápia. Uma exibição brutal que mostrou que Roma não toleraria desafios. A vitória sobre Espartaco catapultou Crasso para uma nova esfera, a política. Sua fortuna e prestígio permitiram-lhe competir com outros grandes como Pompeu. Mas em Roma, o poder não se divide facilmente. Pompeu, com seus triunfos contra piratas e na Espanha, era mais popular. César, embora jovem, começava a brilhar com carisma e habilidade. Para não ficar para trás, Crasso formou uma aliança que mudaria Roma para sempre. Junto com Pompeu e César, criou o primeiro triunvirato em 60 a.C., uma aliança não oficial, mas poderosa. Cada um trouxe algo essencial: Crasso o dinheiro, Pompeu o músculo militar e César o carisma e o talento político. Esta aliança permitiu manipular o Senado e a política romana a seu favor. Crasso financiou campanhas e obteve contratos milionários nas províncias orientais, aumentando ainda mais sua riqueza. Mas essa aliança era frágil. Crasso e Pompeu nunca superaram sua rivalidade, e a ascensão imparável de César ameaçava sua posição. Crasso era o menos carismático, o menos laureado militarmente. Era o homem do dinheiro, e isso lhe gerava inveja e desprezo. Apesar disso, manteve sua influência com astúcia, usando a riqueza e a política para se sustentar no poder. No entanto, Crasso ansiava por algo mais que dinheiro e poder político. Desejava uma grande vitória militar que eclipsasse seus rivais. Buscava demonstrar que não era apenas um banqueiro por trás do trono, mas um líder digno de Roma. Assim, nasceu sua ambiciosa e fatal campanha contra o Império Parta. Após seu sucesso político e militar, Crasso buscava uma última façanha: conquistar os partos. O Império Parta era um rival formidável no Oriente, rico e com um exército temível. Para Crasso, uma vitória ali significaria a glória definitiva, capaz de rivalizar com Pompeu e César. Mas desde o início,
A campanha esteve cheia de dúvidas e desconfianças. Muitos em Roma suspeitavam que Crasso buscava mais o saque do que o bem da República. O próprio Cícero criticou abertamente sua ambição desmedida. No ano 55 a.C., Crasso foi nomeado governador da Síria, base perfeita para sua ofensiva. Reuniu um exército impressionante, 7 legiões, cerca de 50.000 homens, além da cavalaria gaulesa e auxiliares. Confiante na superioridade numérica e na disciplina romana, marchou para o leste cruzando o rio Eufrates, mas não sabia que enfrentaria um inimigo que dominava táticas desconhecidas para Roma. O comandante Parto Surena era um gênio militar. Conhecia as táticas romanas e usou o terreno a seu favor, o deserto e as terras áridas. Seu exército, embora menor em número, contava com 2 armas decisivas: a cavalaria pesada, catafractos, protegida com armaduras, capaz de investir com força brutal, e os arqueiros montados que disparavam flechas com precisão enquanto galopavam, evitando o contato direto. Surena usou uma guerra de movimento constante, atacando e retirando-se, sem permitir que Roma formasse suas famosas linhas. Quando Crasso cruzou o Eufrates e encontrou o exército parto, começou o pesadelo. Suas legiões, acostumadas a combates fechados, foram bombardeadas por flechas implacáveis. Cada tentativa de avanço foi freada por cargas de catafractos e chuva de projéteis. A fadiga, o calor e a falta de suprimentos começaram a afetar as tropas romanas. Em um momento crítico, o filho de Crasso, Públio Licínio Crasso, comandante da cavalaria, lançou um ataque desesperado para romper as linhas inimigas, mas foi cercado e aniquilado. A morte de Públio foi um golpe devastador para Crasso e suas tropas. O moral despencou. As legiões, presas, começaram a se desordenar. Milhares caíram ou foram capturados. Dos 50.000 soldados, mais de 30.000 morreram ou ficaram presos. Crasso, ferido no corpo e no espírito, tentou negociar a retirada, mas o destino lhe preparou a mais cruel das traições. Durante as negociações, os partos traíram Crasso e o assassinaram. Segundo o historiador Plutarco, sua morte foi marcada por uma terrível humilhação. Os partos derramaram ouro derretido em sua boca, simbolizando sua ganância insaciável. Uma morte que passou para a história como a maior vergonha militar romana. A derrota e a morte de Crasso abalaram Roma até suas raízes. O equilíbrio dentro do triunvirato foi rompido. Sem Crasso para mediar, a rivalidade entre Pompeu e César escalou sem controle. Roma caminhava para novas guerras civis. A campanha que deveria levar Crasso à glória terminou sendo sua queda e um golpe humilhante para o prestígio romano. A história de Crasso é um poderoso lembrete. A ambição sem prudência pode transformar o homem mais poderoso na vítima mais trágica. O ouro pode comprar tudo, menos a lealdade e a vitória certa. Com a morte de Crasso, Roma perdeu não apenas um general e magnata, mas o fator-chave que equilibrava o poder entre César e Pompeu. Sem Crasso para mediar, as tensões explodiram. Pompeu, reconhecido por seu prestígio militar e popularidade, começou a consolidar o controle absoluto. César, cada vez mais poderoso na Gália, via em Pompeu um rival cada vez mais perigoso. O triunvirato, que parecia uma aliança indestrutível, desmoronou rapidamente. Roma caminhava, mais uma vez, para a guerra civil. Embora Crasso não tenha sobrevivido para ver o fim da República, sua influência permaneceu. Sua fortuna financiou campanhas, seu exemplo mostrou os perigos da ambição desmedida. Sua história serviu de lição para os que vieram depois, que o poder sem estratégia pode ser efêmero e trágico. Além disso, seu papel nas proscrições e sua forma implacável de acumular riqueza deixaram uma marca indelével em Roma. Muitos o odiavam, outros o temiam, mas ninguém podia ignorá-lo. Crasso foi um herói, um vilão ou simplesmente um homem preso no turbilhão de sua época. Sua vida mistura grandeza e tragédia. Foi um visionário que usou o dinheiro como arma, um estrategista que entendeu o poder econômico antes de muitos, mas também um homem cego pela ganância. No fim, sua história não é apenas um capítulo de Roma, mas uma reflexão eterna sobre
Poder, ambição e fragilidade humana. Hoje, mais de 2000 anos depois, sua história continua atual. Até onde estamos dispostos a ir por poder ou riqueza? Quando a ambição deixa de ser virtude e se torna perigo? A história de Crasso nos convida a responder a essas perguntas. Se você gostou desta história de poder, glória e queda, não esqueça de curtir para apoiar este tipo de conteúdo. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos da história de Roma e ative o sininho para que o YouTube avise sempre que postarmos um novo vídeo. Também deixo aqui na tela uma sugestão de outro vídeo que você vai adorar se quiser continuar descobrindo os segredos do Império Romano. Obrigado por me acompanhar nesta viagem através do tempo. Até o próximo episódio.